E aí, pessoal, tudo bem? Vamos pegar uma carona aí num assunto pra gente conversar rapidinho. Minha filha ontem me disse que ela estava precisando fazer um trabalho para a escola sobre desigualdade. E ela tem 11 aninhos, né? É um assunto que eu considero um pouco pesado para criança nessa idade. Acho que ela podia estar se envolvendo com outras coisas. Mas está lá na grade da escola, é uma escola tradicional. A escola está preocupada em formar cidadãos conscientes. É uma preocupação parcialmente válida, porque eu acho que a atividade primária da escola não é formar cidadão consciente para nada, não. Tem que formar uma pessoa que tenha o domínio da língua do seu país, a pessoa que saiba ler, saiba escrever, saiba falar, tá? Ela tem que saber as operações matemáticas básicas, tá? Que a gente incrível, né? Nossa, a gente vê na rua aí, tem gente que com diploma que não sabe fazer uma conta básica, às vezes de divisão, às vezes calculando o percentual de alguma coisa, se enrola. Mas vamos lá. Então, o que eu considero função básica da escola, a função primária, são essas. O que não quer dizer que ela não tenha funções secundárias. Isso é bastante comum, tá? Então, lá no desenvolvimento do trabalho com a Yasmin, que é minha filha, eu pude apresentar para ela que o tema da desigualdade, quando você usa a palavra desigualdade, na verdade, você está fazendo uma comparação entre duas ou mais coisas. Ou seja, a desigualdade nada mais é do que uma comparação. Quando você monta um argumento para mostrar desigualdade em algum setor, naturalmente você quer mostrar que existe alguém que está muito bem e pessoas que estão muito mal, tá? Então, o trabalho convergia para o tema desigualdade social, mas a gente sabe que existem diversos tipos de desigualdade. Por exemplo, e vocês vão ver que todas elas são muito naturais. Quando a gente entra na nossa juventude, lá, bem novinho, né? A gente saiu daquela fase que dá debaixo da saia da mamãe, começa a ir pra rua, brincar com os amiguinhos. Uma coisa que você percebe muito rapidamente é que existem amiguinhos que são mais fortes do que você, né? Existem amiguinhos que são mais corajosos que você. E existem amiguinhos, né, que são mais habilidosos que você. Você vai jogar uma partida de futebol lá, você sabe que tem um que chuta mais forte, um que é mais habilidoso, outro que é ruim demais, que ninguém quer escolher ele para jogar no time. Isso é uma baita de uma desigualdade, né? Esse é um exemplo. Quando você vai para a escola, você percebe que na sua turma, assim como em qualquer turma, você tem sempre um amiguinho que tira as melhores notas e você tem aqueles que tiram as piores notas. Às vezes, os que tiram notas piores ou medianas se esforçam muito mais do que aquele que tira uma nota alta. Ou seja, existem pessoas que têm a vocação intelectual natural. Naturalmente, ela aprende as coisas com mais facilidade. Todo mundo tem esse poder de aprender coisas novas. Tem gente que quando cresce não quer mais aprender nada, acha que o que ele já recebeu da vida tá bom, né? Depois ele perde o dedo e vai ser presidente. Vamos passar disso aí. Então você vê que é uma baita de uma desigualdade. A pessoa ter essa facilidade para aprender as coisas, ser mais inteligente do que você. Aí beleza, aí o tempo tá passando e você já tá chegando ali na adolescência. Aí você começa a perceber que na sua sala de aula existe um negócio chamado menina. A gente percebe isso mais tarde, né? E algumas são lindas, algumas são muito simpáticas, né? E você começa a se interessar por elas. E você vê que é uma baita de uma desigualdade, né? Quando você vai falar sobre beleza. Tem umas que são fantásticas.
fantásticas, inesquecíveis. E tem outras que você, quando está naquela fase ali, que você não sabe ainda o que são valores, normalmente o jovem se impressiona muito com aparência. Mas tudo bem. Bom, aí você vai para sua escola, acabou de se formar, acaba de ingressar no mercado de trabalho e você vai ser lá seu primeiro emprego. Aí você descobre que, caramba, existem pessoas na empresa que ganham muito mais do que você. Isso é muito desigual. Por vezes, existem pessoas com a mesma idade que você, com a mesma formação, pode até vir da mesma escola, pode ser da sua turma, mas ele conseguiu um trabalho melhor do que o seu. Ele ganha mais do que você. Isso é bastante desigual, né? Então você está lá no mercado de trabalho e começa a ganhar o seu dinheirinho, já conseguiu sua namorada, casou, tudo bem, e você vai morar num condomínio, vai morar num prédio, num condomínio, tanto faz. Aí chegando lá você descobre que não existe igualdade entre os moradores do seu prédio. O seu vizinho pode ter uma condição melhor do que a sua, né? Ou uma condição pior. Isso é bem claro, às vezes, não é uma regra, mas quando você chega na garagem do prédio, você vê que tem carros ali que podem valer o valor do apartamento. Tem carros ali que valem 1/10 do apartamento, assim como tem moradores que não podem ter um carro. Isso é bastante desigual. Então, fazendo toda essa explanação lá para Yasmin, eu tentei mostrar para ela que a desigualdade é algo natural da realidade. Nunca haverá igualdade. Mesmo os países que, através dos seus regimes tirânicos, como Cuba, a União Soviética e todos esses países que seguem a ideologia comunista, eles acreditam que eles podem resolver o problema da desigualdade. Só que pensa o seguinte, pense no seu prédio, Como que você faz para que o porteiro do seu prédio tenha a mesma condição que o cara que mora na cobertura? E aí, como é que faz? É impossível, na maioria das vezes, fazer com que o porteiro do seu prédio tenha a mesma condição que o cara da cobertura. O caminho mais fácil é fazer com que o cara da cobertura chegue ao mesmo nível do cara da portaria. E os países que seguem essa ideologia comunista, eles fizeram isso muito bem. Se você analisar os indicadores de desigualdade social nesses países, eles são fantásticos. Fantástico. Mas fantástico por quê? Porque nivela todo mundo por baixo. É o que está acontecendo na Venezuela agora. Você está pegando a grande parte da população e apresentando a pobreza. Então, nesse mesmo instante, você pode pegar até países em que isso foi feito de uma maneira mais radical. Você pode pegar o Camboja, pode pegar a China, você pode pegar vários países ali da Cortina de Ferro. Você vê que no momento em que se tentou criar uma igualdade social, você cria uma desigualdade maior ainda, porque quem faz parte do governo acaba se distanciando muito do povo. Foi o que aconteceu em Cuba. Fidel Castro hoje é considerado um dos caras mais ricos do mundo. Se você comparar ele com um cidadão médio cubano, que ganha lá $10 por mês, a desigualdade é muito grande. Ela aumentou demais se você comparar, mas eles tiram essa classe governante da estatística para não ter muito desvio. Então, na conclusão do trabalho da Yasmin, ela entendeu perfeitamente que o máximo que a gente pode fazer nesse tema
não é acabar com a desigualdade. Você pode reduzir a desigualdade, mas ela principalmente é reduzida quando você encontra um país em que tenha um bom governo. Porque, por exemplo, a igualdade social, ela pode estar relacionada a moradia, transporte, saúde, educação. Então, uma pessoa pode fazer uma cirurgia no melhor hospital do país, pagando caríssimo anestesista, toda a equipe médica, toda a fase de repouso posterior, recuperação e tal. E uma pessoa desassistida, ela vai padecer muito tempo na fila do SUS, aguardando ainda talvez uma marcação de cirurgia, e muitos acabam morrendo nesse caminho. Então, o primeiro passo para você reduzir as desigualdades, sabendo que, como eu disse, ela nunca vai deixar de existir, o primeiro passo é que você tenha bons governantes fazendo bons governos, entregando para a população uma boa saúde, um bom transporte, tá? Boas condições de trabalho, boas condições de prosperidade e principalmente uma boa educação. Porque sem uma boa educação, você não consegue ter boas eleições. Sem uma boa educação, o povo não consegue entender quando ele está sendo enganado. Porque hoje os políticos, eles são muito hábeis nessa questão de estar entregando um discurso que é esperado pelo eleitor. E o eleitor mais desavisado não percebe que aquilo ali é simplesmente o que que ele quer ouvir. Não é a realidade e não é o que ele vai fazer. Aristóteles já dizia, milhares de anos atrás, que um político ele nunca deve ser interpretado pelo que ele fala, mas sim por suas alianças e pelo seu passado. Ou seja, o debate político, apesar de inexistente no Brasil hoje, nós temos apenas uma briga pelo poder e uma troca de acusações. Você não tem um debate político. Então, como ele é bastante rasteiro, essa coisa acaba fugindo, tá? E as pessoas acabam elegendo os seus candidatos não por convicção, mas apenas para evitar um mal maior. Você vota no candidato A porque o B você considera muito ruim. E o tempo vai passando e aquela história de você ter um governo bom, você não consegue, porque as pessoas de bem, elas não estão na política. Elas têm vergonha da política. Essa atividade que ela já foi tão nobre no nosso país, já tivemos um parlamento, senado e governantes memoráveis. E que isso ficou no passado, não é ensinado nas escolas. Então, para concluir, a desigualdade, ela nunca vai acabar. E para você reduzir, você precisa de bons governantes. Ok? Obrigado pela carona. Até a próxima e o próximo tema. Um abraço. Tchau.